Sim, nós estamos entrando numa discussão de arquitetura e urbanismo. Porque por que cidades se tornaram feias e ruins e desagradáveis ultimamente? Porque, e ultimamente eu quero dizer da Revolução Modernista pra cá, talvez. Porque se começou justamente uma ideia de vamos planejar a cidade centralmente via política. Vamos então querer colocar uma discussão de o que é belo ou de como a cidade tem que funcionar, de todo o planejamento dela, via Estado. Via uma ideia de modernismo e de vamos planejar a cidade como um todo, porque esse é o dever de arquitetos dentro do Estado e tudo mais, e começou uma coisa de estatismo e de progressismo muito maluca disso. Isso criou um monte de leis intervencionistas, isso criou um monte de leis que pararam o processo de desenvolvimento da cidade, o processo de constante conversa que é a cidade de pergunta e resposta, e impôs várias visões de algumas pessoas que outras simplesmente não gostam ou não compactuam. E isso, inclusive, causou travas econômicas na cidade, que causou declínio econômico e visual da cidade. Exemplo simples. Vamos tombar um monte de coisa ou vamos proibir construção aqui e tudo mais. Tá bom, você acabou de impedir o desenvolvimento econômico daquela região. Se agora essa região se torna menos economicamente viável do que ela deveria ser, ou se agora a legislação é tal que construir ali é simplesmente inviável porque não dá lucro, adivinha só, essa região vai ficar abandonada. Isso começa a criar regiões abandonadas, começa a criar regiões que são puramente feias. E em cima disso, você também tem um uso de Estado maior para fazer intervenções arquitetônicas, fazer intervenções urbanísticas que não são agradáveis. Porque o fato de que um Estado tem que estar fazendo uma intervenção, tem que estar fazendo uma construção, tem que fazer alguma coisa, confessa de que as pessoas não queriam fazer aquilo. Se fosse uma vontade das pessoas, aquilo teria sido feito privadamente. Se o Estado precisa roubar as pessoas via impostos para construir alguma coisa, ou para criar alguma visão de arquitetura, não só a estrutura, mas para impor alguma visão ali, ou para criar alguma estrutura e tudo mais, é porque as pessoas não queriam aquilo. O fato de que dinheiro teve que ser roubado das pessoas e imposto aquela construção, aquela visão, confessa isso. E mais, você fazer intervenções de aqui tem que ser construído de certa forma ou não pode ser construído de certa forma, de novo, confesso que isso não é o que as pessoas querem. Isso não é o que o processo de conversa das pessoas numa sociedade, e de conversa eu estou dizendo alegoricamente, ok? Através de pergunta e resposta, através de provocação e resposta arquitetônica, artística, urbanística, cultural. Não é isso que o processo das pessoas teria criado. Ele teria criado outra coisa, então agora o Estado vai lá e faz outra. Então isso cria uma cidade com a qual as pessoas não se identificam. Isso cria uma cidade... Isso cria um espaço urbano, isso cria uma sociedade onde você olha e fala, isso aqui não sou eu, isso aqui não é nós. Nós teríamos produzido outra coisa. E não me venha com, o Estado é a manifestação da sociedade, Não, não é. Instituições vêm de pessoas, instituições vêm dessa conversa e dessa relação entre os indivíduos, e elas vão crescendo conforme elas resolvem problemas, e elas vão tendo maior grau de influência na sociedade conforme elas atendem os indivíduos. O Estado não é isso. O Estado é a imposição de regras via violência, via iniciação de violência. São coisas separadas. O problema é que muita gente confunde isso. Inclusive, você poderia fazer o argumento de que um conservador precisa ser libertário, porque se você quer ser um conservador que conserva as instituições, que conserva as estruturas que vêm dos indivíduos, caramba, eu tô fazendo essa discussão num vídeo sobre um anúncio de pornografia. Se você quer conservar as instituições que são criadas a partir dos indivíduos e que vão ter manifestações cada vez maiores conforme elas resolvem os problemas desses indivíduos, e isso vai ter uma influência na construção da cidade e na nossa noção de qual é a cultura dessa cidade, o que é beleza, qual que é a manifestação de beleza aqui, para que direção nós queremos ir, você precisa impedir que o Estado impeça esse processo, você precisa retirar o Estado dessa discussão para a produção e proteção de instituições. E se tem uma coisa que o Estado faz maravilhosamente, é pegar instituições e destruir ou deturpar elas. Então, assim, se você quer discutir, a cidade ficou feia, ou isso aqui é o problema do declínio cultural das cidades e tudo mais, não bota o Estado para fazer lei de moralidade e beleza. Esse é o problema. O que me leva ao próximo ponto. Tá, Rafael, mas ainda assim, eu não quero esse cartaz na minha frente. É um problema um pouco diferente do anterior, porque esse é um problema de propriedade coletiva. Mas eu não gosto e eu pago imposto, eu tô ajudando a financiar todo esse troço aqui, e eu não quero isso na frente do meu filho.
Mas vai ter gente que vai falar, eu não ligo. Eu, por exemplo, eu não ligo. É aquele cartazinho específico. Se fosse uma coisa muito mais ofensiva, eu ia falar, me incomoda e eu não quero isso na frente do meu filho. Que eu não tenho, mas, enfim, eu não sou pai ainda. Mas o meu ponto é, aí existe uma coisa de vontade subjetiva, de o que você acha. E isso vai em toda uma discussão de quais são os valores dessa ou daquela pessoa, ou o que você quer ter na sua vida, ou qual que é a exposição que você quer ter para seus filhos, enfim. Isso é uma coisa subjetiva, mas que vai gerar conflitos. Você pode querer uma certa visão de sociedade, eu quero ter outra. Como é que a gente resolve esse conflito? E o ponto que você precisa entender aqui é que quando você tem um Estado, parabéns, você não resolve esse conflito. Não, o Estado não resolve conflitos, ele não resolve disputas. O que ele faz é impor uma visão em cima de outras pessoas e falar, você acha certas coisas e tudo mais. Minha mão na sua cara até você calar a boca. Você vai pagar por isso, e você vai obedecer isso, e você vai viver nisso aqui, e se você não gostou, cala essa boca ou é minha mão na sua cara. Isso não é resolver conflitos. Isso é subjugar pessoas. Exemplo. Libertários defendem a legalização da prostituição, ok? Eu gosto disso? Não. Eu acho que é uma coisa bonita? Não. Eu gostaria disso pra minha filha? Não. Mas o corpo é teu, a vida é tua, se quiser fazer isso, cara. Eu fazer uma lei que vai te proibir disso não vai te tornar uma pessoa melhor, não vai resolver teus problemas. E, inclusive, isso vai criar toda uma estrutura de crime em cima disso. Isso vai criar crime organizado, isso vai criar o problema do cafetão e tudo mais. Inclusive, vamos lá. OnlyFans, privacy, essas coisas, cara... Eu fico feliz que isso existe? Não. Eu prefiro isso do que ter mulheres sendo sujeitas a crime organizado para prostituir elas. Ali é uma plataforma livre, ela tá ganhando dinheiro dela. E, embora eu lamente que isso exista, é claramente preferível isso do que a mulher estar controlada pelo crime organizado. Mas isso ainda gira o problema de... Mas eu não quero um puteiro na frente da minha casa. Eu não quero uma mulher pelada na frente da escola do meu filho se vendendo ali. E existem formas de resolver isso. Por exemplo, vamos lá, Holanda. Você tem bairros onde isso pode. Então, assim, é legalizado. Ou Estônia também tem isso. É legalizado. Você pode vender pra todo lado, você pode estar na frente de uma escola peladona lá e tudo mais. Não! Tem lugares onde pode, aí tem regulação de anúncios e tudo mais, mas você pode ter um bairro inteiro. Isso acontece, por exemplo, na Holanda. Ali pode, então ali você pode fazer anúncios e tudo mais, inclusive se você tiver... Isso aconteceu comigo. Eu fui pra Amsterdã, eu precisava pegar uma conexão lá, eu desci tipo 8 horas da manhã e a minha conexão era 7 horas da noite, então eu fiquei dando rolê na cidade. E eu fiquei andando e eventualmente eu tava andando numa rua, eu olhei pra uma loja e falei, opa! São 9h30 da manhã, e tá a mulher aqui na vitrine e tal. Eu pensei, eu tô no bairro... eu só saí andando, entrei no bairro. Aí eu olhei no mapa e falei, eu tô no bairro onde pode isso. Ok. Aqui pode. Mas eu não gosto. Não vai com teus filhos lá. Não tem escola lá. Não tem... Se você tá andando na rua com teu filho ali, você entrou ali, a culpa é tua. Então você tem nesse lugar onde pode e nos outros lugares não pode. É uma solução. Mas ainda assim é uma solução meio para o problema de propriedade coletiva, de a cidade é de todo mundo, ou é do Estado, ou é do governo, e tem gente que pode não gostar disso e se incomodar com isso. Como é que a gente resolve esse problema? De novo, se você tem Estado, você não pode, porque você tem uma propriedade que não é de ninguém e é de todo mundo, e não existe uma resolução de conflito ali. Você só resolve isso com propriedade privada. Digamos que você tivesse um condomínio ou um shopping. É uma propriedade privada, tem donos. Esses donos têm regras e uma forma de governança e eles podem dizer se ali pode ou não pode. Problema resolvido. Eu não gosto. Não vai. Quando você tem uma cidade ou quando você tem um estado, você não tem isso. Porque você tem o governo mandando em certas coisas e elas são coletivas e tem gente que paga imposto para financiar isso, mas ninguém queria pagar aquele negócio em primeiro lugar. E tem quem paga mais, tem quem paga menos e tem quem no líquido recebe. E ainda assim os dois mandam igual. Isso não é uma forma de governança boa, você não resolve muito bem problemas assim. Então, mesmo que isso fosse ético, ainda assim é uma forma estúpida de gerir as coisas. E ainda por cima não é nem ético, porque você está obrigando um monte de gente a participar de uma estrutura de governança que eles não querem e obrigando a gente a pagar uma coisa que eles não querem participar. Então nem tá certo isso. Qual que é a solução disso? Uma cidade privada. Você transforma a ideia de Estado e monopolização violenta da governança em... Começa do zero,
aqui ninguém é obrigado a participar, e você cria um espaço urbano como um produto ou serviço. Ah, mas é tipo um condomínio fechado? Se você tiver um condomínio fechado também com liberdade de fazer indústrias e o sistema de justiça próprio, o seu sistema de representação diplomática própria, e talvez segurança própria, e alianças e tudo mais, E aí você tem uma organização de indivíduos voluntária, com um estatuto, com um contrato, com regras claras ali, com uma governança que todo mundo livre e explicitamente consentiu, com taxas e cobranças desse produto ou serviço que todo mundo livre e explicitamente consentiu, e você vai ter produtos e serviços. Então você vai ter alguns lugares que são de uma visão moral mais de não vai ter isso. Então, aqui não pode. Ah, mas é a liberdade e tudo mais. Não, você tem liberdade na sua propriedade privada. Ok, você tem liberdade de expressão na sua propriedade privada. Você não tem liberdade de expressão dentro da minha casa. Você não pode entrar na minha casa e começar a me xingar. Eu posso remover você. Então aqui a gente não vai ter isso. Isso não fere a sua liberdade de fazer isso na sua propriedade privada ou de ter a sua estrutura. Só que aqui a gente não quer. Ah, mas eu acho que isso aí conserva a reaça demais. Eu não quero estar lá. Não vai. Problema resolvido. Ah, mas eu acho que tudo bem. Ou assim, eu não gostaria de isso pra todo lado e tudo mais. Eu não gostaria de um centro de prostituição na frente da minha casa. Mas eu não tenho problema de estar numa cidade onde tem um canto lá onde pode, e lá tem os anúncios e tudo mais, e o pessoal vai lá. Essa é a minha posição. Eu não tenho problema com isso se tá lá e tudo mais, só não quero na frente do meu filho. Ok, então tem uma cidade em que as regras são assim, você vai lá. Ah, eu não gostei porque eu acho isso muito comuna progressista, vai destruir, tudo mais. Não vai. Ah, eu não quero financiar isso. Não paga. E vai ter gente que fala, não, eu gostaria de uma sociedade que é isso. Eu gostaria de uma cidade onde o conceito da cidade é ser isso aí. Vai ter cassino, vai ter zona, vai ter... Faz uma. Provavelmente é isso que a gente acabaria tendo, inclusive. Você provavelmente teria alguns lugares onde não pode e acabou. Você teria alguns lugares que tem pode naquele canto. E você teria algumas cidades, tipo, sei lá, uma Las Vegas da vida, que é dedicado a isso. Aqui é o Antra, aqui é o Ninho. Você quer, vai lá. Não gostou? Não vai. Então isso permite a construção de espaços urbanos, de sociedades, de bolhazinhas, com valores morais diferentes, sem um conflito. Se você não gosta de alguma coisa, você pode sair. Ah, mas, pô, aí eu tô participando do negócio, de repente ele vira alguma outra coisa. Bom, você tem um contrato, você tem a sua participação ali. Nas cláusulas do contrato diz que isso podia acontecer? Sim, então você assumiu o risco disso podia acontecer. Mas você livre e explicitamente concorda com isso. E aí você pode vender a sua participação e ir embora. Você pode, de alguma forma, alterar a sua vida. Porque as pessoas não são obrigadas a mudar o mundo inteiro só para agradar a sua visão de moral. Mas você é livre para tentar encontrar outras pessoas que vão tentar alinhar isso e que vão viver em uma comunhão de valores com você. O mundo não vai ser perfeito, não vai ser exatamente o que você gostaria, você não vai estar livre de incômodos, mas pelo menos ninguém é obrigado a nada. Que ele não consentiu a ser obrigado. Importante dizer isso. Essa é uma coisa que de fato resolve esse conflito. Agora, enquanto a gente tiver lei estatal, todo mundo é obrigado a participar do negócio, todo mundo é obrigado a pagar tudo mais isso aí, não, você não vai ter nenhuma solução. Você vai ter gente com uma visão querendo usar o Estado para impor isso em outras coisas, e você vai ter gente que vai se sentir atacada por isso, e daí vai tentar entrar na política para se impor em cima dessas pessoas, e não, elas não gostariam de ter que fazer isso, não é o sonho da vida delas, mas elas vão achar que elas têm que fazer isso como defesa, e isso gera uma sociedade cada vez mais polarizada e rachada, e você tem pessoas que se odeiam cada vez mais vivendo no mesmo espaço, pagando a mesma conta de uma governança que não funciona para ninguém, que é o que a gente tem hoje.